aqui, 42 partidas, 7 gols e 2 assistências. Quem sabe, né, não possa ser uma alternativa aí para o Cruzeiro na próxima temporada. Até porque o Paulo Pezzolano também é uruguaio, possivelmente já deve ter ouvido falar também a respeito do jogador. O Diego Zabala, jogador bem rápido, de velocidade, com 1,74 m de altura. Eu acho que pode ser uma boa opção também. É muito raro você achar jogadores livres no mercado, né, em final de contrato aqui na América do Sul. Eu vejo que pode ser uma boa alternativa. Teve outros inscritos aqui, igual o Bernardo Pereira, perguntou aí do Daniel Ruiz, camisa 10 do Milionários, né? Que no caso seria um bom nome, por exemplo, para aquela jovem promessa, né? Podemos dizer assim, mas que não seria barato. Eu realmente não conhecia o Daniel Ruiz. Ele tem, no caso, apenas 21 anos de idade, um valor, de acordo com o Transfer Market, de 4,5 milhões de euros. Ou seja, algo próximo ali dos 20 a 30 milhões de reais, se você fosse para negociar, né? Então realmente complicaria bastante por conta dessa pedida. Acho que, sei lá, 20 milhões de reais já ficaria totalmente fora da realidade. Imagina 30, 35, então é complicado imaginar. Porque o Cruzeiro, se tivesse, por exemplo, não tivesse já algumas receitas comprometidas, como eu disse aqui nesse vídeo, ou, por exemplo, se não tivesse transferência para ser pago, aí sim poderíamos imaginar um Ronaldo tirando ali, uns 20, 25 milhões de reais para trazer um jogador que pode ter um potencial de revenda no futuro, por exemplo, igual o Daniel Ruiz aqui, que tem apenas 21 anos de idade. Mas para o ano que vem, eu acho que nesse primeiro ano de Série A, não devemos ter contratações nesse sentido, e é algo que já era de se esperar, né? Porque o Cruzeiro não pode cair nessa mesma armadilha de voltar para a Série A e querer gastar rios de dinheiro, né, que ainda não tem. Nesse ano, o colombiano aí fez 16 partidas com 2 gols e 3 assistências. Jogou aí 16 das 18 partidas possíveis do Milionários no Campeonato Colombiano. É convocado para a seleção da Colômbia, tanto no principal quanto também na equipe de base. É um dos grandes craques do time sub-20 e está aí se destacando bastante nesses últimos anos. E até teve outro aqui também, no caso o Matheus Lucas Miranda, que falou do Luca Aureliano, né, jogador que já tinha sido especulado no Cruzeiro no início do ano, e eu estava até olhando, né, no início do ano ele estava avaliado em algo próximo dos 4, 5 milhões de euros. Agora já está sendo avaliado em 8 milhões, ponta aí do Vélez, 22 anos de idade, porque tem vivido, né, no caso, uma excelente temporada até aqui. No Campeonato Argentino tem 22 partidas com 3 gols e 1 assistência de acordo com o Gol, e na temporada com quase 10 gols marcados também, muito melhor do que no ano anterior. Então realmente já ficou um jogador totalmente fora da realidade, 40, 45 milhões. Eu acho que realmente no Brasil, para alguém pagar isso, só o Palmeiras ou o Flamengo. O Cruzeiro ainda não deve fazer loucuras, então o Luca Aureliano aí ficaria bem complicado. Vocês deixaram esses 3 nomes, eu achei uma boa também, uma excelente análise aí do Diego Zabala, né, no caso ponta aí uruguaio, que estaria livre no mercado, 31 anos de idade. E caso você queira ver, eu já trouxe esse vídeo aqui falando justamente sobre isso, no caso sobre jogadores que estariam livres no mercado sul-americano, que poderia chegar de graça no Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada nesses 4 nomes, além também desse outro aqui com algumas opções do futebol dos Estados Unidos, que quem sabe, né, o Cruzeiro fazendo, no caso, de acordo com o Everton Guimarães, mandando olheiros para observar jogadores do futebol dos Estados Unidos, e também, de acordo com torcedores.com, o Cruzeiro mandando olheiros para o futebol sul-americano. Então tá aparecendo que essas duas opções para vocês, tanto de jogadores do mercado sul-americano e dos Estados Unidos. Não esqueça também de deixar seu like, também se inscrever. Quero começar aí falando então sobre contratações e o Cruzeiro que não deve fazer loucuras para a próxima temporada, principalmente pensando que o Cruzeiro deve ter uma reformulação muito grande para o ano que vem. É claro que, né, agora eu quero falar um pouco mais sobre isso, pode sim chegar alguns nomes um pouco mais conhecidos, mais qualificados tecnicamente, mas o Cruzeiro vai focar igual fez esse ano, com a grande maioria dos seus jogadores que a torcida nunca tinha ouvido falar, né, e realmente cai no gosto do torcedor, que vive uma fase muito boa e que vai depender aí do seu time de scout, que é bem qualificado, né, tendo alguns profissionais aí realmente de alto nível. O Paulo André mesmo, eu gosto bastante do trabalho dele, que ele tem feito desde quando estava no Atlético Paranaense, e também aí, no caso, o time de scout do Cruzeiro, que é bem grande, conta aí com Elias também, ex-jogador do rival, né, do Atlético, jogou também no Corinthians, no Flamengo, e o Cruzeiro deu início a essa primeira contratação do zagueiro Neres, de 30 anos, para a próxima temporada. Ele estava em fim de contrato, né, então custo zero aí para comprar os direitos econômicos, e como o Cruzeiro tem uma condição financeira ano que vem de uma média de 6 milhões de reais na folha salarial, claramente não vai fazer loucuras, né, então vem trabalhando bastante o pessoal de análise e scout do Cruzeiro, buscando jogadores em fim de contrato. Eu até trouxe um vídeo aqui nessa semana, que eu vou deixar na tela final quando terminar aqui, tá? Você pode assistir aqui tranquilo. Eu lembro de lembrar, né, vocês assistirem esse vídeo, de só opções do futebol sul-americano que estão em fim de contrato. Então eu vejo que o Cruzeiro vai fazer sim
contratações nesse sentido. O Neres, que estava no Al Razan e assinou livre aí no Cruzeiro até o final de 2024. Nesse ano na Série B, o Cruzeiro teve 2 reforços que vieram, no caso, pelo Cruzeiro pagando um valor para tirá-lo eles de lá. O Léo Paz, do Montevideo Wanderers, se não me engano foi $10 mil, tá? R$50 mil para tirá-lo de lá. Então, olha aí que pechincha. O Léo Paz, mesmo não sendo titular absoluto, é um jogador que eu acho muito diferenciado, muito bom. Foi importante nesse ano na Série B. Não acho que deve continuar no que vem. Mas foi barato e o Cruzeiro pode ficar de olho em outras opções assim na América do Sul. O Wesley Gasolina veio aí depois de rescindir com a Juventus, o contrato ainda assinou por mais, se não me engano, até final de 2024. Não tivemos confirmação de qual que é o valor que o Cruzeiro teve que pagar, né, para a Juventus, em parcelas e tudo mais, não tivemos essa notícia, mas também foi o único que teve compensação financeira nesse caso. Mas o Cruzeiro buscou vários jogadores, inclusive agora, na janela de agosto, já pensando sim na Série A, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, o Bruno Rodrigues, emprestado até o final de 2023 junto à Tombense, de graça. O Lincoln também, junto à equipe lá do Vissel Kobe, do Japão. Se o Cruzeiro tiver interesse, aí sim, no final de 2023, terá que pagar um valor. O Bruno Rodrigues não sabemos, o Lincoln aí foi especulado que é 6 milhões e meio de reais. E tem outros exemplos, igual o Marquinhos Cipriano, que vem emprestado até junho do ano que vem, mas deve acabar o contrato dele, né, com a equipe do Shakhtar. E até surgiu rumores de que ele deve assinar com o Valladolid do Ronaldo, lá da Espanha. E tem o Chay também, que chegou, né, poderia ter dado certo, mas não deu. Chegou de empréstimo aí sem custos, o Cruzeiro pagando, né, só o salário dele junto ao Botafogo. Então, o Cruzeiro começa essa montagem do elenco para 2023 e, igual eu falei, como o Cruzeiro vai ter uma reformulação muito maior do que nós esperávamos, eu não acho que vai ser só jogadores de peso ali, nossa, só zagueiro top, só lateral de primeiro escalão, não, nada disso. Mas quem sabe ali o Cruzeiro quer muito tempo um meia e um ponta de qualidade, ou até um centroavante. Quem sabe aí sim traz ali uns 2 jogadores um pouco mais conhecidos. Não estou falando, por exemplo, de um Everton Ribeiro, tá? Não isso. Mas um jogador que está tendo destaque numa Série A, já teve passagem no Brasil, está hoje no exterior, que é muito conhecido, um salário ali no máximo 350, 450 mil por mês, que eu já falei para vocês que eu não acho que é impossível o Cruzeiro trazer 1 ou 2 peças nesse nível para serem titulares absolutos, porque na Série B mesmo trouxe o Rafael Cabral, que tinha um salário altíssimo, né, totalmente fora da realidade. Por quê? Porque era uma peça que o Cruzeiro precisava. Se não tivesse um goleiro de confiança, não ia dar para ter um substituto. Nossa, contrata ali um goleiro com salário baixo para substituir o Fábio. Pensa, não ia dar certo. Então eu vejo que o Ronaldo vai ter um balanço financeiro, não vai fazer loucura, mas uma peça ou outra ali pode ser sim um baita acerto pro Cruzeiro no ano que vem, igual o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues jogar a Série B realmente foi uma surpresa muito grande para mim, porque tinha várias propostas da Série A, ele até divulgou isso em entrevista ao Samuel Venâncio, falando que tinha vários times de olho nele. Então eu acredito bastante nesse time do Cruzeiro, de scout também, né, para a próxima temporada, em busca de reforços. E você, quais posições acha que o Cruzeiro ainda deve buscar no mercado para a próxima temporada? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Quero falar com vocês também sobre o Juninho Capixaba, onde o Super Esportes trouxe uma matéria bem interessante falando sobre, no caso, a questão contratual dele junto ao Grêmio e também como que tá, né, a disputa aí do Fortaleza, querendo ficar com o jogador, e propostas de outros times do futebol brasileiro. De acordo aí com o portal, essa negociação é tida como difícil, e é de se esperar também, né? Não é nenhuma negociação, raramente é uma negociação tranquila, seja assim, ainda mais sendo um jogador que está jogando com uma certa frequência e ainda tem contrato de empréstimo e prioridade de compra do Fortaleza e contrato com o Grêmio, que é melhor do que nós esperávamos. Vai até março de 2023, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. O bom é que o Grêmio não tem interesse de utilizar o jogador para a próxima temporada, então ele ficaria ali tranquilo, né, para assinar com qualquer time, mas o Fortaleza, por ter pegado ele de empréstimo, tem a prioridade, no caso da renovação, e ele já havia afirmado que tem sim o desejo de o Fortaleza, né, de comprar o jogador, de ficar com o jogador em definitivo, que possivelmente não vai custar nada, tá? Só vai assinar um vínculo e o Grêmio, ao invés de ter contrato até março, já antecipa em 2023 ele ficaria, por exemplo, nesse novo clube. Então tem o Cruzeiro, Fortaleza e também outros times da primeira divisão do Brasil interessados na sua contratação. Ou seja, tem, no caso, um cenário que acaba não ajudando muito, né? Porque o Ronaldo mesmo já deixou claro que não vai fazer, por exemplo, disputas ali, leilões para ver quem paga mais para levar o jogador. Não, isso não vai fazer, até porque acaba prejudicando todo mundo, né? Fortaleza, por exemplo, poderia continuar com o jogador recebendo, vamos só supor um valor aqui, né? 100 mil, eu acho que é bem mais que isso, tá? Só para deixar claro. 100 mil, aí o Cruzeiro vai lá, manda 110, depois outro time 120, 130, vai lá, o próprio Fortaleza mesmo fica com o jogador, mas pagando 180 mil, porque esses times fizeram um leilão e fizeram o preço dele ser inflacionado infinitamente. Então os times não vão fazer isso, o Cruzeiro claramente não tem esse interesse, e poderia, né, no caso o Capixaba aí ser um substituto
do Matheus Bidu. O Matheus Bidu, que se o Cruzeiro quiser ficar com o jogador, vai ter que pagar 6 milhões de reais. Ele jogou muito, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo, no caso do Cruzeiro, desde 2018 ali. O jogador jogou demais nesse ano pela Raposa, mas tem 23 anos e pagar 6 milhões de reais, será que compensa? Até mesmo igual o Juninho aí, que tem 25 anos, né? Eu vejo que, por exemplo, poderia ser uma opção muito mais barata. É claro que quando o jogador está livre, ele cobra luvas, mas vamos supor, ele vai cobrar, sei lá, 1 milhão de reais em luvas em um contrato de 2 anos. Fica tranquilo, né, para o Cruzeiro pagar, ao invés de ser igual com o Guarani, que teria que ser um valor, não acho que seria 6 milhões à vista, mas teria que pagar, né, já um percentual à vista e depois nos próximos anos. O Juninho Capixaba, que nesse ano pelo Fortaleza tem bons números, 53 partidas, 1 gol e 8 assistências. Ano passado já havia tido uma boa Série A também pelo Bahia, no caso 40 jogos, 3 gols e 4 passes. 2020 também pelo Bahia, 50 jogos, 1 gol e 10 assistências. É um lateral esquerdo que, caso você não conheça aí, né, o estilo de jogo, gosta de chegar muito no ataque. E isso foi bem claro, né, esse ano com 8 assistências, ano passado 4 assistências mais 3 gols e em 2020 com 10 passes também. Ele surgiu na própria base do Bahia, foi jogar no Corinthians em 2018. O Corinthians é incrível, né, como que eles contratam jogador, joga 6 jogos e parece que já não serve mais pro time, né. Ele jogou 9 partidas pelo Corinthians em 2018, foi emprestado para o Grêmio e no Grêmio ele fez 35 partidas, 2 gols e 2 assistências. Deixa aqui a sua opinião sobre o Matheus. Para começar então falando sobre 8 jogadores que não vão jogar a próxima partida do Cruzeiro contra a equipe do Novo Horizontino. O Cruzeiro vai ter realmente uma lista bem grande de desfalques, seja assim por suspensão, né, por conta dos 3 cartões vermelhos no jogo de ontem e também por conta, assim, no caso de jogadores que estão nesse período de recuperação física. Que no caso aí o Felipe Machado, o Edu e o Daniel Júnior levaram cartão vermelho no último jogo contra o Guarani, então vão cumprir suspensão automática nessa próxima partida. Além disso, o Rafael Cabral recebeu esse 3º cartão amarelo e não vai enfrentar o Novo Horizontino. Eu até fiquei surpreso porque, né, o juiz deu o cartão amarelo falando que o Rafael Cabral estava fazendo cera com o Cruzeiro, que não estava com o jogador expulso nem nada, com 13 minutos de jogo jogando em casa. Eu fiquei bem sem entender, mas eu acho que o Rafael Cabral deu uma demorada mesmo e não ficaria surpreso dele, sei lá, levar o 3º cartão aí logo, até para o Gabriel Mesquita ter chance de jogar no próximo jogo, e ele retorna contra o CSA dentro de casa, dá uma folga aí também para ele, porque já jogou aí mais de quase 60 jogos no ano, e aí, no caso, desde quando começou o Brasileirão, não teve, né, nenhuma rodada que ele ficou fora das partidas. Então vai ter Rafael Cabral, Edu, Daniel Júnior e Felipe Machado, no caso com cartões amarelos e vermelhos. Tem também lesões, no caso do Rafael Silva, que passou por cirurgia no joelho. Tem também o Estênio, que no caso teve que operar o ombro, não vai jogar nessa temporada ainda. O Rafael Silva também não deve voltar, não sabemos o prazo. E o Neto Moura, por conta de um entorse no tornozelo, não sabemos quando ele vai treinar. A expectativa é de que nas próximas semanas ele possa fazer algumas atividades, porém não dá para garantir se ele vai voltar contra o Novo Horizontino ou, por exemplo, contra o CSA. Já o Chay tem tendinite também, está fora. Não acho que o Chay deve ter mais oportunidades até o final da Série B. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Com esses 8 desfalques do Cruzeiro, será que dá para ter um time um pouco diferente nesse jogo contra o Novo Horizontino? Será que alguns jogadores mais da base? Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui também, quero falar sobre o Pesolano, que em entrevista coletiva depois da partida contra o Guarani, ele disse que já fechou, né, no caso, a sua análise e não tem mais nada para avaliar nesse time do Cruzeiro. No caso, o treinador agradeceu, né, esse clube, o time que colocou, o grupo aí que recolocou o clube na Série A do Campeonato Brasileiro, e disse que está muito feliz, né, com os jogadores que teve nessa campanha. E no caso ele falou o seguinte sobre sobre esse detalhe, que não deve ter mais avaliações, né, do que ele gostaria de ver. Ele já reparou em alguns atletas nesses últimos, podemos dizer ali, Sport, Vila Nova, Guarani e Ituano, 4 jogos que o Cruzeiro, depois de já ser campeão, né, só empatou 1 dentro de casa contra o Ituano. Abre aspas. Eu não tenho mais nada para avaliar, eu os vejo todos os dias, vejo treinos, jogos, alguns jogaram menos, mas o que eu tenho, né, os dias no caso comigo, eu tenho aí os dias que eles passaram comigo. A única coisa que eu posso falar é que, fiquem ou não, eu estou orgulhoso dos jogadores que eu tive esse ano. Esta é uma das decisões mais difíceis, quando você consegue tudo o que tinha para conseguir e alguns jogadores têm que sair. É o mais difícil para um treinador, porque aqui se formou uma equipe de trabalho e uma equipe com jogadores, por isso conseguimos o que conseguimos. São decisões muito difíceis, né, que temos que tomar, mas eu estou muito feliz com todos os jogadores que eu tive e cresci com todos. Tive a oportunidade de falar cara a cara com quase todos os jogadores, não sei se todos, né, mas com quase todos que eu falei alguma coisa. Então são pessoas e profissionais incríveis, não tenho mais nada para avaliar, mas a única coisa que eu quero é tentar, né, no caso,
agradecer e colocar os jogadores para certos jogos e ganhá-los, fecha aspas. Então assim, ele até falou sobre o Gabriel Mesquita, que vai ter oportunidade de jogar por conta da suspensão do Rafael Cabral. Ele falou que é o único que não viu jogar, né, por conta aí do Rafael ter sido titular durante toda a temporada, abre aspas. Eu vou ficar feliz porque o único jogador que falta para jogar vai atuar, que é o Gabriel Mesquita, porque no caso o Rafael Cabral tem 3 amarelos, e eu fico feliz porque todos tiveram oportunidades dentro de campo, e não é fácil. Eu já fui jogador, no caso você quer ter oportunidade dentro de campo, e acho que todos tiveram oportunidades dentro de campo, pelo menos alguns mais, outros menos, mas tiveram, fecha aspas. Então assim, eu vejo que o Cruzeiro realmente é um elenco que já definiu, né, meio que qual que vai ser a base para a próxima temporada, e é uma situação complicada. Eu até diria mesmo que até surgiu umas informações de que 5 a 7 jogadores só devem continuar para a próxima temporada, e eu concordo com isso, tá? Eu acho que só os jogadores que o Cruzeiro contratou no meio da temporada e tem contrato até o final do ano que vem, e alguns outros que compraram, por exemplo, o Oliveira ficando em definitivo, o Neto Moura e o Rafael Cabral. Aí fora os outros, né, que já tem contrato um pouco mais longo, por exemplo, ali o Eduardo Brock, que foi renovado, tem o Neto Moura, o Wesley Gasolina, que chegou, né, vindo da Juventus, o Marquinhos Cipriano tem contrato por mais 6 meses, a dupla de volantes ali deve continuar, no caso, Felipe Machado, que teve o contrato renovado, Bruno Rodrigues até o final do ano que vem, e tem também aí, no caso, o Lincoln com contrato até o final da próxima temporada. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre esse elenco do Cruzeiro, quem que você acha que deveria continuar, quem que você acha que deveria sair, e essa análise do Pesolano, que ainda falta 2 jogos, né, mas ele já decidiu aí, sem dúvidas, os jogadores que vão continuar ou não para o Cruzeiro para a próxima temporada.